Bom, como um atleta de classe mundial passa de ser rotulado como tipo um desajuste tático lá na Europa para um candidato real à Copa do Mundo aqui no Brasil em questão de meses? Essa é uma virada de chave que muita gente não entende, né? Exato, porque, sabe, a gente geralmente tem essa ideia fixa de que o talento puro é permanente. É uma coisa imutável. Uhum, a velha história de que o craque joga bem em qualquer lugar. Isso. Acreditamos que se um jogador é um gênio com a bola nos pés, cara, ele vai dominar o campo seja em Porto Alegre, seja em Turim, faça chuva ou faça sol. Mas a nossa discussão de hoje vai olhar para um estudo de caso que prova exatamente o contrário. E prova com muita força, né? Porque nós vamos investigar como o ambiente ao redor de um profissional pode literalmente desligar a capacidade do cérebro dele de performar em alto nível. É muito louco pensar nisso. E, por outro lado, como o ecossistema correto pode reativar essa genialidade quase que da noite para o dia. Sim, a velha máxima de que o contexto dita o teto do talento. Com certeza, a gente tem a mania de isolar o indivíduo do sistema, o que é um erro colossal quando analisamos esportes de alto rendimento, sabe? Sem dúvida. E a oportunidade de analisar isso agora, na imersão analítica de hoje, é fantástica. Estamos diante do retorno de uma peça central que ilustra essa dinâmica com perfeição. Sim, o material que a gente reuniu hoje está bem rico. Muito rico. Para quem está acompanhando a imersão de hoje, nós juntamos recortes recentes da imprensa esportiva, trechos de entrevistas exclusivas e notas táticas bem detalhadas sobre o atual momento do Grêmio e do seu capitão, o volante Arthur. E a missão aqui não é só falar de futebol, né? Não, de jeito nenhum. Certo, vamos desvendar isso. A nossa missão é entender a mecânica por trás disso tudo. Como a volta de um único jogador, depois de uma lesão, altera toda a geometria tática de uma equipe. E muda o estado psicológico de um vestiário inteiro, o que é fascinante. Exatamente. E cria aquelas ondas de choque que chegam até o mercado europeu e, quem sabe, a seleção brasileira. Não estamos falando de só ler uma prancheta de escalação. Longe disso. É sobre decupar a anatomia da liderança e da estabilidade no esporte. E a melhor forma de dissecar essa anatomia é olhar para a aplicação mais crua disso. O campo, né? O campo. O cenário imediato. Ou seja, o que acontece no gramado quando a bola rolar no próximo compromisso da equipe. Porque o micro sempre explica o macro. Perfeito. Então vamos desenhar o tabuleiro tático exato que a gente tem hoje. O cenário prático é este. O Grêmio viaja para o Rio de Janeiro para enfrentar o Vasco. Um jogo pesado, aliás. Muito pesado. Vai ser domingo, às 16 horas, em São Januário. E detalhe para quem nos ouve, esse é o último jogo antes daquela pausa de 10 dias da data FIFA no Campeonato Brasileiro. Uma pausa que todo time quer entrar com vitória, né? Com certeza. E a manchete que muda toda a preparação do time é justamente o retorno do Arthur. Ele estava afastado, acho que desde o dia 8 de março? Isso, 8 de março. Aquela lesão muscular na coxa esquerda. Exato. Uma lesão que aconteceu logo no Grenal decisivo do Campeonato Gaúcho. Ou seja, foi uma lacuna de semanas bem no coração do time. E a escalação que o técnico Luiz Castro precisa montar agora virou um quebra-cabeça bem complexo. Demais. É um quebra-cabeça cheio de variáveis simultâneas. Só para situar nossa audiência sobre os desfalques e retornos. Pode falar. O time não vai ter o Marlon, que sofreu infelizmente uma fratura no tornozelo, o que acaba abrindo espaço para o Caio Paulista assumir a lateral esquerda. Talvez até revezando com o Pedro Gabriel futuramente, dependendo do esquema. Sim, bem lembrado. Ao mesmo tempo, a equipe ganha o retorno do Noriega na vaga do Leonel Pérez e também tem o dinamarquês Braithwaite, que volta a ficar à disposição no ataque depois de uma lesão grave. Bastante mudança nas pontas e na defesa. Exato. Mas todas essas movimentações orbitam um único centro gravitacional, o meio-campo. Porque durante a ausência do Arthur, o Luiz Castro teve que quebrar a cabeça. Ele testou várias opções ali, né? Várias. Ele usou o argentino Juan Nardoni, testou o William, o No Salve. Mas agora, o capitão retoma a sua vaga na base daquele tripé de meio-campo, e isso me leva a uma dúvida muito honesta como observador de futebol. Manda. Qual seria a dúvida? Bom, nós estamos falando de uma equipe de elite, certo? São 11 jogadores profissionais em campo que treinam juntos todos os santos dias. Sim, o nível de entrosamento, em tese, é altíssimo. Pois é. E o Nardoni e o Monsalve mantiveram o time funcionando durante semanas. Então, até que ponto a simples troca de uma peça por outra, mesmo sendo o capitão do time, muda de fato o comportamento dos outros 10 jogadores? É uma ótima pergunta. Porque, tipo,
Por que o time inteiro precisa reagir de forma diferente só porque o Arthur veste a camisa titular no domingo? Eles não sabem jogar sem ele? Olha, saber, eles sabem. Eles são profissionais. Mas jogar futebol e controlar uma partida de futebol são verbos completamente diferentes na prática. Ah, entendi a distinção. O que é fascinante aqui é o seguinte: a mecânica de um tripé de meio-campo não é apenas uma linha de 3 jogadores desenhada ali na lousa tática do treinador. É o processador central da equipe. O cérebro do time. Exato. Quando o Nardoni ou o Monsalve jogam ali, eles trazem características diferentes. Mais verticalidade, talvez um pouco mais de transição rápida. O jogo fica mais corrido, né? Muito mais. O jogo fica mais reativo, a bola queima um pouco mais no pé e a equipe muitas vezes acaba precisando correr atrás do ritmo que o adversário impõe. Tá, e o que muda com o Arthur? Vamos explicar a mecânica dele. Ele atua no que os italianos chamam de regista. É aquele meio-campista organizador que joga mais recuado, quase entre os zagueiros às vezes. Certo. Ele não é o cara que corre desesperadamente pelo campo todo. Ele usa a gravidade a favor dele. Gravidade. Peraí, explique isso melhor pra gente. Pense no Arthur como um ímã gigante no centro do campo. Quando ele recebe a bola, ele tem uma capacidade quase assustadora de reter a posse, mesmo sob extrema pressão. Aquela pisada na bola clássica dele. Isso. Ele segura a bola uma fração de segundo a mais do que o normal. E o que isso faz? Isso atrai 2 ou 3 marcadores do Vasco em direção a ele. Ah, ele chama a marcação de propósito? Sim, e matematicamente, pense comigo, se 3 jogadores adversários estão correndo feito loucos para pressionar o Arthur, abriu-se um buraco enorme em algum outro lugar do campo. Claro. A conta não fecha para o adversário. E é aí que as outras peças do quebra-cabeça que a gente mencionou se beneficiam. Exatamente. Lembra que você mencionou o Caio Paulista entrando na lateral esquerda? Sim, no lugar do Marlon. Então, se o Arthur atrai a marcação por dentro, de repente surge um corredor livre lá na ponta para o Caio Paulista avançar, sem ninguém na frente dele. Nossa, faz todo sentido. E o atacante, o Braithwaite lá na frente, ele sabe que a bola não vai chegar quebrada ou naquele balão rebatido. Vai chegar num passe limpo, porque o Arthur limpou a jogada na origem. A presença dele altera toda a geometria do time. Altera completamente, porque permite que o Grêmio dite as regras no jogo. Pensa no cenário. Em São Januário, com a torcida do Vasco gritando contra, a tendência natural seria o time se defender, recuar e reagir. Ficar acuado, né? Mas com o Arthur, a equipe impõe o ritmo pela posse de bola. Ele é tipo um metrônomo. Ele diz quando o time deve respirar e quando o time deve acelerar. É o cara que transforma o caos em uma partitura legível para os outros 10 jogadores. E olha, isso levanta um paradoxo gigante na nossa análise de hoje. Qual? Se o Arthur tem exatamente essa característica raríssima de ser o cérebro da operação, esse metrônomo perfeito, por que essa mesma engrenagem falhou na Europa? Ah, essa é a grande questão que sempre volta. Sinto que o grande fantasma que ronda todas as entrevistas dele nas nossas fontes é o passado recente na Itália. Ele tem contrato com o Grêmio só até junho, e as perguntas da imprensa sobre voltar ao continente europeu simplesmente não param. E é inevitável que perguntem, né? Ele está com 29 anos, está no auge absoluto do vigor físico e da maturidade tática. O mercado europeu olha para isso o tempo todo. E nas análises que a gente leu para a imersão de hoje, ele próprio fala de forma muito clínica sobre como o estilo dele se encaixaria perfeitamente na atual Juventus. Sim, ele entende muito de tática. Ele cita o Luciano Spalletti, que é o atual treinador de lá, como um grande entusiasta de meias organizadores. Ele chega a mencionar jogadores que brilharam com o Spalletti, como o Pizarro na Roma anos atrás e o Lobotka, mais recentemente no Napoli. Jogadores que são exatamente esse imã de gravidade que a gente acabou de descrever. Exato. Ele sabe que o molde do Spalletti foi feito sob medida para o futebol dele. Mas lendo o relato dele, ganha um tom de frustração como ele relembra a chegada a Turim. Foi uma época complicada para o clube. Muito. Ele diz que o clube estava em um período de transição violento, com mudanças institucionais quase que diárias, e que isso impediu que ele mostrasse lá na Itália o futebol que ele desfila hoje no Brasil. O que faz muito sentido quando a gente analisa o ambiente. Mas olha, aqui é que a coisa fica realmente interessante. Eu tenho que fazer o papel de advogado do diabo por um minuto. Fique à vontade. Nós estamos falando de um jogador
que custou dezenas de milhões de euros, que tem uma habilidade fora de série. No esporte de alto rendimento, ou até no mundo corporativo hipercompetitivo que a nossa audiência conhece bem, não existe aquela premissa de que o talento de elite tem que dar resultado em qualquer cenário. É o que a maioria das pessoas pensa. Né? Se ele é um gênio tático, ele não deveria conseguir dominar o meio-campo independente da diretoria estar em crise ou do clube estar em transição. Culpar a transição institucional não soa apenas como uma desculpa conveniente para uma performance individual ruim. Essa é a dúvida mais comum. E é exatamente onde a percepção pública mais erra sobre o alto rendimento. Sério? Então não é desculpa? A resposta curta é não, não é uma desculpa. Se a gente conectar isso ao cenário geral, o talento bruto é, de fato, completamente refém do ambiente. Caramba, refém. Totalmente refém. Vamos voltar para a mecânica do que o Spalletti exige de um jogador como o Lobotka ou o Pizarro. Esse tipo de sistema, que é baseado em posse de bola desde a linha de defesa, exige uma margem de erro altíssima. Margem de erro? Como assim? O jogador precisa ter a confiança cega de que, se ele arriscar um passe curto na entrada da própria área para quebrar a marcação adversária e por acaso errar, o treinador vai bater palmas e dizer: é isso aí, a ideia era essa, tente de novo. Ah, entendi. Requer um respaldo absoluto da comissão técnica. Exatamente, o jogador não pode ter medo. Agora, aplique isso a um clube em caos institucional completo. Que era o caso da Juventus na época. Sim. Se a diretoria muda a cada 6 meses, se o treinador está ameaçado de demissão todas as semanas porque a imprensa exige resultados imediatos, o medo de errar contamina o gramado inteiro. O clima fica pesado. É como tentar ser um controlador de tráfego aéreo, sabe? Boa analogia. Imagine que você é o controlador, mas a gerência do aeroporto continua mudando o software do seu radar a cada 3 semanas e ameaçando demitir toda a equipe se um único voo atrasar 5 minutos. Nossa, o nível de estresse vai nas alturas. O controlador sabe perfeitamente como pousar os aviões. A habilidade técnica dele é impecável. Ele estudou para aquilo. Mas o sistema ao redor o impede de se comunicar com os pilotos de forma eficiente. O medo trava a ação. Faz todo sentido. Quando o Arthur chegou em uma Juventus caótica, o solo não estava nem um pouco fértil para um organizador que precisa de previsibilidade. O primeiro aspecto que morre em um ambiente de medo e instabilidade não é o preparo físico da pessoa. É inteligência tática. Isso, a inteligência tática e a capacidade de assumir riscos evaporam. Essa analogia do controlador de tráfego aéreo é perfeita, porque o erro ali na cabeça de área no meio-campo não perdoa. É um avião caindo direto na própria defesa, resulta em gol do adversário. Exatamente. O impacto é imediato. Então, se ele não tem um sistema de radar operando em paz, ele vai escolher a opção mais covarde, digamos assim. O passe para trás, a bola longa sem critério nenhum, só para se livrar da responsabilidade e não ser o culpado. E aí o talento some. Aquele maestro vira um jogador comum. E é exatamente essa mecânica de estresse versus segurança que nos leva a entender o fenômeno absurdo que está acontecendo com ele agora em Porto Alegre. O contraste é muito nítido. A gente está falando de sair de um ambiente que neutralizava o talento dele para um ambiente que potencializa cada decisão que ele toma em campo. É uma mudança da água para o vinho. E o que as nossas fontes de hoje destacam com muita força não são apenas aquelas estatísticas frias de passes certos. É o discurso repetitivo dele sobre o estado mental. Ele fala muito sobre como tá se sentindo, né? Muito. A frase "me sinto em casa novamente" aparece o tempo todo nas entrevistas. Ele detalha como o retorno para perto da família, para a torcida que o acompanha desde a categoria de base, mudou tudo. Aquele senso de pertencimento. Isso. Ele menciona até que a preparação física no Grêmio foi desenhada de forma cirúrgica, focada nas necessidades específicas dele. E que o Luiz Castro e os companheiros deram a ele desde o primeiro dia as chaves do time. Eles viraram para ele e disseram: "Você é o nosso pilar, a gente confia em você." Exato. Isso não é apenas um afago no ego no jogador. É uma mudança quase fisiológica. O tanque emocional enche de novo e a ambição vai lá em cima. Tanto que ele não esconde de ninguém qual é o grande foco dele agora.
Sim, o foco assumido publicamente é chamar a atenção do Carlo Ancelotti para conseguir voltar à seleção brasileira e disputar a próxima Copa do Mundo. Uma meta bem ambiciosa. E a biologia, por incrível que pareça, explica perfeitamente por que esse objetivo é altamente realista agora e não era há 1 ou 2 anos atrás. Peraí, como a biologia explica um desempenho tático em campo? Então, o que tudo isso significa na prática? Significa que a neurobiologia do estresse dita alta performance. É ciência pura. Quando um atleta está em um ambiente hostil ou muito instável, o cérebro dele entra no clássico estado de lutar ou fugir. Ah, o instinto de sobrevivência mais básico. Isso. E o que o corpo faz? Libera cortisol em excesso. E você sabe qual é um dos primeiros sintomas físicos do excesso de estresse e de cortisol em um ser humano? Batimento cardíaco acelerado, suor. Também. Mas o mais crítico para o esporte é a perda da visão periférica. Mentira! A visão da pessoa muda? Muda. O foco visual se afunila completamente, porque o cérebro acha que você precisa focar em uma ameaça imediata que está bem à sua frente, tipo um predador. Caramba! E visão periférica é literalmente a ferramenta de trabalho mais importante de um meio-campista organizador. Ele precisa mapear quem está nas costas dele o tempo todo. Exatamente. Um regista precisa escanear o campo em 360 graus antes mesmo de receber a bola. É aquele movimento de virar o pescoço o tempo todo. Sim, para saber onde está o espaço. Se o atleta está tenso por causa da pressão interna do clube, instabilidade ou falta de clareza sobre o próprio papel no time, a tensão muscular aumenta e a visão periférica diminui. O processamento de informações fica lento. Ele literalmente não enxerga o jogo da mesma forma. Não enxerga. E quando o Arthur diz que se sente em casa, que é apoiado e visto como a solução do time, o cérebro dele sai desse modo de sobrevivência. A química muda. O cortisol baixa. O cortisol baixa, a endorfina sobe, e aí a visão panorâmica volta, a musculatura relaxa o suficiente para ele executar um passe de 40 metros com uma precisão milimétrica. Nossa, é fascinante pensar que a paz de espírito afeta fisicamente a amplitude do olhar de um atleta no gramado. O acolhimento institucional não é papo de autoajuda de vestiário, sabe? É o combustível fisiológico oculto que separa um jogador tenso e errático de um atleta de nível de Copa do Mundo. É impressionante. E o que corrobora totalmente essa sua teoria do relaxamento mental é a forma como ele está lidando com o entorno dele no Grêmio hoje. Como assim? Porque, veja bem, quando um jogador está focado apenas em sobreviver e provar o seu próprio valor para a torcida ou para a diretoria, ele olha só para o próprio umbigo. É cada um por si. Ele entra no modo egoísta para tentar se salvar. Exato. Mas o material que revisamos traz um desdobramento que eu achei simplesmente brilhante. O Arthur agora assumiu o papel de mentor. Ah, sim. O que indica um nível de maturidade e segurança altíssimo da parte dele. Muito alto. Ele não tem medo de perder o holofote para os mais novos. Pelo contrário, ele quer direcionar o holofote para eles. Ele usa a visibilidade dele para ajudar o clube. E ele fez isso de forma muito direta. Em uma entrevista recente para um jornal italiano de grande circulação, quando os repórteres perguntaram sobre o mercado sul-americano pedindo nomes para a Europa ficar de olho, ele não pipocou. Ele entregou uma consultoria de graça para os caras. Quais foram os nomes que ele citou? Ele apontou para 2 promessas bem específicas, das categorias de base do Grêmio. O primeiro foi o Luiz Eduardo, um zagueiro de apenas 18 anos. Novo, hein? E o que ele falou do garoto? O Arthur fez questão de descrevê-lo como um defensor alto, extremamente rápido e com muita personalidade, usando exatamente essa palavra, cravando que o garoto tem um futuro espetacular pela frente. Um baita elogio vindo de quem já jogou no Barcelona e na Juventus. Com certeza. E o outro nome foi o Gabriel Mack, um ponta de 17 anos, que ele classificou como um talento muito interessante. Ele fez questão de martelar aquela ideia de que o clube continua sendo um celeiro de craques. Tem uma ironia histórica deliciosa nisso tudo, não acha? Tem sim. É a roda gigante do futebol completando seu ciclo na nossa frente. Porque anos atrás o Arthur era exatamente esse garoto de 17 anos, né? Perfeito. Ele era a promessa, o projeto de craque no tal celeiro de talentos que algum veterano apontou o dedo e disse para a diretoria: olha para esse menino aí, ele é diferente dos outros. E aí ele cruza o oceano,
sofre na pele aquele moedor de carne que é a transição europeia para jogadores sul-americanos, assimila a pancada, amadurece a força e retorna como capitão experiente. E agora, é ele quem veste o terno de embaixador do clube e carimba o passaporte da próxima geração. É poético. Mas além da poesia da situação, eu queria te perguntar sobre o lado dos negócios. Pode perguntar. Qual é o impacto real, sabe, em euros ou dólares, desse tipo de declaração para um clube sul-americano hoje? O impacto financeiro e estrutural é colossal. É dinheiro na mesa. Pensa comigo, nós vivemos na era dos dados, certo? Sim, tudo é mapeado. Qualquer equipe de inteligência de mercado de um clube médio na Europa tem acesso aos dados de velocidade, aos mapas de calor e às estatísticas de passes de um menino como o Luiz Eduardo ou o Gabriel Marex. Os números estão todos lá num software para quem quiser ver. Não tem mais segredo tático nesse sentido. Mas o que os dados não mostram de jeito nenhum e o que os europeus têm pavor de errar na hora de contratar um jogador sul-americano é a parte mental. Ah, se o menino vai aguentar a pressão. Exato. O jogador tem resiliência. Ele aguenta um vestiário pesado, cheio de estrelas. Ele tem ética de trabalho no dia a dia. É o famoso saber se o jogador tem a cabeça no lugar, como o pessoal fala. É bem isso. E é aí que entra o peso absurdo do aval de um veterano. Que muda o jogo. Muda totalmente. Quando um cara como o Arthur, que já viveu a pressão surreal de uma Champions League, que jogou no Barcelona, que sentiu o peso da camisa da Juventus, vai a público em um grande jornal europeu e diz que um zagueiro de 18 anos tem personalidade, Ele praticamente assina embaixo. ele acaba de resolver a maior dúvida dos olheiros europeus. Ele chancelou a mentalidade do garoto para todo o mercado. Isso tira o Luiz Eduardo da categoria de aposta arriscada e o coloca direto na prateleira de investimento seguro. Incrível como uma frase muda o valor de mercado. Um elogio de um pilar do time inflaciona o passe das promessas e blinda o futuro financeiro do clube. É a prova definitiva de que ter lideranças maduras no elenco não serve apenas para ganhar os 3 pontos no domingo contra o Vasco. Serve para proteger e valorizar os ativos de toda a instituição. É um verdadeiro selo de qualidade emitido por quem sabe exatamente qual é a exigência lá do outro lado do balcão. Sem dúvida. E juntando todas as peças que debatemos hoje, fica muito claro por que a gente escolheu mergulhar neste assunto, né? Porque, para nossa audiência que acompanha essa imersão, a trajetória de retorno do Arthur não é apenas um boletim sobre a recuperação de uma lesão na coxa. E nem mais uma daquelas especulações chatas de janela de transferências. Não mesmo. É um laboratório riquíssimo sobre a condição humana em ambientes de altíssima pressão. Nós entendemos a mecânica de como a inteligência tática, lá no meio-campo, só funciona de verdade quando existe confiança no sistema inteiro. E desmistificamos aquela ideia romântica de que o talento puro supera qualquer coisa, provando através daquela analogia ótima do controlador de voo e da própria neurobiologia que o estresse e o caos institucional literalmente cegam os melhores profissionais. Cegam a visão periférica, inclusive. E nós vimos que, quando um atleta encontra estabilidade e um senso de pertencimento de verdade, ele não apenas resgata o próprio sonho de jogar uma Copa do Mundo. Ele eleva todos os que estão ao seu redor. É a definição absoluta de influência sistêmica. Um pilar não apenas se sustenta de pé sozinho, ele sustenta a estrutura inteira para que os outros possam escalar com segurança. E isso nos deixa com uma reflexão final bem interessante para o pessoal de casa. Porque subverte muito da lógica que nós aplicamos no dia a dia sobre sucesso e fracasso nas nossas próprias carreiras. Com certeza. Nós fomos ensinados, quase que condicionados, a tratar qualquer passo para trás como uma grande derrota definitiva. Na narrativa fria, sair do epicentro do futebol europeu para voltar ao Brasil seria visto por muitos críticos como um sinal de declínio, o fim da linha para um talento que era tão promissor. É o que a manchete óbvia diria. Mas a realidade, quando a gente analisa com a lupa da imersão, conta uma história diametralmente oposta.
Conta uma história de renascença, né? Sim, pensa bem. Se o Arthur de fato reconquistar o espaço dele com o Carlo Ancelotti e vestir a camisa da seleção brasileira na próxima Copa do Mundo, os livros de história do esporte terão que ser reescritos em relação a ele. De que forma? A passagem traumática pela Itália vai deixar de ser aquele capítulo triste sobre o jogador que falhou em se adaptar ao ritmo europeu. Em vez disso, será documentada como a fornalha necessária, o teste de fogo. Ah, o momento de provação que forjou ele. Exato. Ele precisou vivenciar a dor e o caos institucional de uma Juventus em transição para entender na marra o que ele próprio precisava para performar em altíssimo nível. O fracasso temporário não foi o fim da história da carreira dele, foi o diagnóstico. Foi a receita do que ele precisava mudar. Ele precisou abandonar a tempestade de Turim e aceitar o abraço da cidade que o revelou para finalmente recuperar a clareza mental, a visão periférica e a liderança que o mundo exige de um maestro. É uma mudança de paradigma enorme sobre como encaramos escolhas de carreira. Demais. Às vezes, retornar para a linha de largada é a única estratégia viável para realmente conseguir terminar a corrida. Sair do ambiente que sufoca sua genialidade e voltar para o lugar que entende o seu ritmo não é um retrocesso. É pegar impulso. É algo profundo para refletirmos da próxima vez em que julgarmos se uma mudança drástica de rota foi um erro ou, na verdade, a jogada mais inteligente do campeonato. Perfeito. Ficamos por aqui com essa reflexão. Muito obrigado a todos que acompanharam mais essa análise e nos vemos na próxima Imersão Analítica. Até lá!